Vamos ser honestos. Até certo ponto, somos todos preguiçosos. Isso é uma coisa natural. No entanto, na maioria das vezes, são aqueles momentos exatos de preguiça que nos fazem abusar de nossos maus hábitos. Quando nos sentimos motivados, é muito fácil fazer as coisas que queremos, mesmo que seja considerado difícil. Mas quando nos sentimos estressados, cansados, preguiçosos ou quando tivemos um longo dia, não temos esse entusiasmo para fazer algo que exige esforço. É justamente por isso que nesses dias de preguiça, geralmente fazemos o que é mais conveniente ou fácil para nós. E geralmente, esse é o nosso comportamento padrão. Em tecnologia, padrão significa a maneira como algo funciona quando você começa a usá-lo. Por exemplo, quando você compra um celular novo, as configurações já estão definidas para você. Você obtém um toque padrão, um papel de parede pré-definido e etc. E a menos que você altere essas configurações, você estará preso à configuração padrão de fábrica. Isso é parecido com nossos hábitos. Todos nós temos certos comportamentos aos quais nos adaptamos. Eles se tornaram nosso padrão e tendemos a executá-los quase que no piloto automático. Esses comportamentos podem ser positivos, como ler ou aprender novas habilidades, ou podem ser algo negativo, como fumar cigarro e navegar nas redes sociais o dia todo. Agora, em vez de aceitar todos os nossos comportamentos como padrões, devemos reexaminar e identificar aqueles que estão nos prejudicando. Assim como podemos mudar o toque do nosso celular, também podemos ajustar nosso comportamento. E o melhor é que podemos usar nossa natureza preguiçosa a nosso favor. Tudo o que precisamos fazer é utilizar a regra dos 20 segundos. O autor Sean Nacor descreve sua própria luta com a mudança de comportamento no seu livro The Happiness Advantage, em tradução livre, A Vantagem da Felicidade. O objetivo de Sean era muito claro. Ele queria praticar seu violão com mais frequência, enquanto reduzia a quantidade de tempo que passava assistindo televisão. No entanto, ele encontrou um problema que muitos de nós enfrentamos, sempre que queremos mudar nosso comportamento. Simplesmente prometer a si mesmo que iria se comprometer a praticar violão não foi o suficiente para ele realmente fazer. Seu violão ficou no armário e assistir TV continuou sendo sua opção padrão. Sean reconheceu que precisava interromper seu comportamento padrão de alguma forma, caso contrário nada mudaria. Então ele começou a procurar uma solução. Ele percebeu que toda vez que queria tocar seu violão, ele primeiro tinha que ir ao armário, pegar o violão que ficava guardado em uma capa e apenas depois de tirar o violão da capa, ele poderia realmente tocar. Isso tudo levou cerca de 20 segundos, mas mesmo esse esforço mínimo necessário parecia ser suficiente para impedir Sean de tocar. Depois de saber disso, ele decidiu tirar o violão do armário e colocá-lo em um suporte de violão, na sala de estar. Agora, sempre que queria praticar, não precisava mais procurar no armário. O violão já estava fora da capa e ele conseguia pegar o violão e começar a praticar sem ter que fazer muito esforço. Sean também aplicou um ajuste semelhante em seu hábito de TV. Dessa vez, o que ele fez foi tirar as pilhas do controle remoto e colocá-las em uma gaveta em outro cômodo. Nas noites seguintes, quando voltava do trabalho por padrão, pulava no sofá para assistir TV, percebeu que algo estava errado. Ele pressionava o botão de ligar a TV no controle remoto, mas a TV não ligava. Até que se lembrou que havia retirado as pilhas. Agora Sean não tinha vontade de se levantar e pegar as pilhas na outra sala, pois isso exigiria um esforço extra. Em vez disso, ele pegou seu violão que estava convenientemente ao alcance de um braço e começou a tocar. Essa intervenção permitiu que ele interrompesse seu comportamento padrão, e com o passar dos dias, sua vontade de assistir TV diminuiu, e tocar violão começou a parecer cada vez mais natural. Sean decidiu chamar essa abordagem comportamental de a regra dos 20 segundos. Basicamente, o que ele fez foi tornar mais fácil tocar violão, diminuindo o tempo e o esforço necessário para pegar o violão e começar a tocar, que agora demorava menos de 20 segundos. Ao mesmo tempo, ele tornou mais difícil assistir TV, aumentando o esforço necessário e o tempo para ligar a TV, que agora demorava mais de 20 segundos. E essa estratégia pode ser aplicada a praticamente qualquer comportamento que você queira mudar. Claro, 20 segundos é apenas uma sugestão e não um número absoluto. Em alguns casos, mais de 20 segundos podem ser necessários, enquanto em outros casos, menos de 20 segundos resolve tudo. O objetivo é diminuir as barreiras entre as atividades que você deseja fazer com mais frequência, tornando mais conveniente para si mesmo fazê-las. Por outro lado, aumente os obstáculos para executar as outras tarefas que você deseja deixar de lado, tornando-as mais difíceis de começar. Eu sei que isso pode parecer simples e intuitivo,
mas a maioria das pessoas não usam essa simples estratégia, o que é uma pena, já que nosso ambiente influencia diretamente o nosso comportamento. Geralmente, a parte mais difícil de qualquer comportamento é começar. E quanto mais energia e esforço for necessário para iniciar uma atividade, menor é a probabilidade de você começar, especialmente se você estiver cansado ou com preguiça. Por exemplo, assistir TV geralmente consome muito pouca energia. Você só precisa pegar o controle remoto, pular no sofá e pronto. Não é necessário muito esforço. Agora, quando se trata de fazer um treino na academia, é necessário mais energia para começar. Se você parar para pensar, realmente levantar pesos não é tão difícil. Claro, não é tão fácil quanto deitar no sofá, mas a atividade em si não é tão cansativa. O que realmente desanima é o fato de que você tem que seguir muitas etapas antes de começar a malhar. Primeiro você precisa vestir sua roupa de treino, calçar os tênis e em seguida ir até a academia. São muitos inconvenientes no caminho, mas se você pudesse pular algumas dessas etapas, ou pelo menos torná-las mais toleráveis, o treino se tornaria muito mais fácil, pois seria necessário menos energia. E acontece a mesma coisa com praticamente qualquer outra atividade. No final das contas, a maioria das atividades não é tão difícil de fazer, apenas requer um pouco mais de esforço para começar. Mas depois de começar e se acostumar, é sempre muito mais fácil continuar, mesmo que você não ache que a atividade seja divertida. Portanto, se você for capaz de reduzir a energia necessária para iniciar um determinado comportamento, suas chances de fazer o que deseja aumentarão muito. E isso é muito importante, porque mesmo que você goste de fazer algo, mas haja muito atrito no caminho antes de começar, é mais provável que você ignore e faça algo mais fácil. Por exemplo, eu adoro correr. É uma atividade que me ajuda a relaxar, especialmente quando estou estressado ou ansioso. Porém, tem um problema que eu encontro toda vez que eu quero correr. Primeiro tenho que vestir minha roupa de treino e calçar o tênis. Esse processo leva mais ou menos uns 5 minutos, mas às vezes é o suficiente para me desencorajar a fazer a atividade. Logicamente, isso não faz sentido nenhum, porque 5 minutos de preparação me impediriam de fazer algo que eu sei que gosto. Mas como eu disse, os humanos são muito preguiçosos e preferimos fazer algo que seja fácil e conveniente em vez do que realmente queremos fazer. Por esse motivo simples, às vezes fico estressado o dia todo. Isso poderia ser facilmente evitado, apenas fazendo aquele treino de corrida que eu sei que iria gostar e que me ajudaria a desestressar. Mas naquele momento, eu prefiro a opção padrão, que é passar meu tempo pensando nas coisas que me deixaram estressado, em vez de escolher uma opção um pouco menos conveniente que resolveria o problema. Sei que isso pode parecer bobagem, mas é apenas um exemplo de como a inconveniência pode ditar nossas ações. A essa altura, você provavelmente já entende como o ambiente à sua volta afeta seu comportamento. Pode até ter algumas ideias sobre como usar todas essas informações a seu favor. Mas apenas para que você tenha uma noção melhor, aqui estão alguns problemas comuns que as pessoas enfrentam e como a regra dos 20 segundos pode ser aplicada para resolvê-los. Se você quiser fazer exercícios físicos com mais frequência, certifique-se de que sua academia seja o mais próximo possível, de preferência em algum ponto do seu trajeto para o trabalho, por exemplo. Dessa forma, você pode parar na academia antes de iniciar seu trabalho ou depois, quando estiver voltando para casa. Se você tiver que dirigir 1 hora até a academia, toda vez que quiser treinar, é mais provável que você deixe de ir, pois isso é uma grande barreira. Além disso, você pode preparar sua mochila de ginástica com antecedência ou o que mais for necessário para o treino da sua escolha. Dessa forma, quando você estiver pronto para treinar, não precisará procurar e se esforçar para encontrar todo o equipamento necessário. Algumas pessoas também gostam de dormir com suas roupas de treino. Assim, quando acordam, já estão prontas. Basicamente, eles pulam a parte de se vestir quando acordam, já que geralmente pela manhã eles não têm muita vontade de treinar. Mas como já estão preparados, é muito mais fácil, porque existe uma barreira a menos no caminho. Se você tiver problemas para comer alimentos saudáveis, simplesmente pare de comprar alimentos não saudáveis para sua casa. Dessa forma, tudo o que resta é uma alimentação saudável. Quando você está com fome e não quer cozinhar, é claro que você comerá o que for mais conveniente. Normalmente é algo prejudicial à saúde, que já foi preparado em uma indústria. Mas se você não tem alimentos saudáveis em sua casa, agora você precisa se mover, gastar energia para ir comprar. E como existe esse obstáculo adicional no caminho, é menos provável que você irá ao mercado. Mas se você é do tipo de pessoa que pediria um lanche em algum aplicativo, considere desinstalar os aplicativos de comida e preparar as suas refeições saudáveis com antecedência, no domingo, por exemplo, e simplesmente esquentar durante a semana. Agora, se você tiver o desejo de comer uma refeição saudável, você não irá precisar gastar muita energia para isso, já que a refeição está pronta esperando por você.
Outro problema comum que a maioria das pessoas nem percebe que é um problema é o uso não intencional do celular ao tentar trabalhar ou estudar. Provavelmente você sempre está com o telefone em algum lugar perto de você e pode começar a usá-lo quando quiser, mas na maioria das vezes você verifica o telefone simplesmente porque está procurando uma maneira de escapar daqueles 5 segundos de tédio e seu telefone está convenientemente lá. Por isso mesmo, nossos telefones se tornaram dispositivos antifoco, pois desviam nossa atenção de tudo que deveríamos estar fazendo. Portanto, você precisa criar uma barreira colocando seu telefone em outra sala ou em algum lugar onde você não possa vê-lo ou alcançá-lo. Se você realmente precisar usá-lo para algo importante, terá que se levantar para pegar, e você provavelmente perceberá que não precisa verificar seu telefone com tanta frequência. Claro, muitas pessoas precisam usar o telefone ou o computador para trabalhar, portanto, não podem simplesmente escondê-lo em algum lugar, mas ainda podem modificar algumas coisas. Por exemplo, se você tiver problemas com o uso constante das redes sociais, simplesmente exclua todos os aplicativos ou coloque-os em uma pasta para que seja mais difícil de acessar. Você também pode manter na sua tela inicial somente aplicativos relacionados ao trabalho. Isso cria uma barreira entre o uso não intencional das redes sociais, já que você não pode mais acessá-la com um simples clique. O mesmo pode ser aplicado ao uso do computador, separando o trabalho de lazer. Você pode criar 2 usuários diferentes, um para o trabalho e outro para a diversão. No usuário criado para trabalho, você mantém à vista somente programas e recursos relacionados ao seu trabalho. Dessa forma, quando é a hora de trabalhar, você não fica preso navegando em sites aleatórios ou jogando videogame. Da mesma forma, quando você quer relaxar, você não tem nada que o lembre do trabalho e assim consegue relaxar totalmente. Ok, esses são apenas alguns exemplos de como você pode aumentar ou diminuir a energia necessária para fazer algo, mas existem muito mais opções. Você precisa pensar sobre sua própria situação e ver onde pode fazer mudanças. A regra dos 20 segundos provavelmente não funcionará o tempo todo, mas tornará seu comportamento mais intencional, em vez de padrão. Claro, terão dias que você realmente vai querer assistir TV, então levante-se e pegue as baterias do controle no outro cômodo. O objetivo é ficar ciente do seu comportamento padrão e estar no controle deles, em vez de ficar à mercê do que for mais conveniente no momento. É por isso que eu recomendo que você examine sua vida e pense sobre o que você poderia adicionar ou reduzir os 20 segundos de energia para realizar determinada tarefa. Lembre-se que começar é sempre a parte mais difícil. Portanto, torne as ações que você deseja realizar fáceis de iniciar e dificulte suas ações indesejadas. Isso permitirá que você se torne um mestre do seu próprio comportamento. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, se inscreve no canal e deixe um like e um comentário dizendo o que você achou. Se não gostou, deixe um comentário falando o que você não gostou. O objetivo aqui é estar em constante evolução e ajudar você a evoluir cada vez mais também. Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo. Até!